Graças a Deus, meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a graciosa paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero aqui já agradecer a Deus pela oportunidade de poder receber esse tempo para dividir com vocês algo da parte de Deus. Mas antes de entrarmos no texto, eu quero aqui parabenizar a todos os pais. Quero deixar para vocês aqui um desejo meu, que as poderosas mãos de Deus estejam repousadas sobre a tua vida. Você que é pai, você que é mãe e pai, que você sinta-se fortalecido, que você se revista de coragem, de fé, de alegria para encarar as dificuldades da vida, sabendo que os nossos filhos olharão para a nossa história e se Deus estiver nas nossas vidas, eles se orgulharão de ser filhos nossos. Então que Deus abençoe todos os pais, e para você que não tem pai, para você que ainda não é pai, saiba que nos foi revelado através do sacrifício de Jesus Cristo uma adoção. E o Deus Criador dos céus e da terra nos chama de filhos. Então não se sinta triste por não ter pai ou por não ser pai, porque todos nós temos lá no céu um pai. E a primeira oração que nós aprendemos, nós chamamos ele de Pai Nosso que estás nos céus. Então que o Pai das luzes possa te abençoar e te capacitar a cada dia. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 4. Josué, capítulo de número 4. O versículo é o versículo de número 6. Para ganhar tempo, eu quero rapidamente ler alguns versículos. Era necessário que a gente fizesse uma leitura maior, mas como é uma live, eu vou diminuir aqui, mas você deixa a sua Bíblia aberta aí, tá bom? Aleluia. Josué capítulo 4, versículo 6 diz assim: para que isso seja por sinal entre vocês, e no futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam estas pedras para vocês, vocês respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Entenda uma coisa. O texto que nós lemos diz que algo que os pais fizeram despertou a curiosidade dos filhos, para que os filhos fizessem uma pergunta para os seus pais: pai, o que são essas pedras? Para que a gente possa entender esse texto, eu preciso voltar um pouco na história. E para isso, eu preciso que você permita que eu entre com essa palavra na sua mente, no seu pensamento, e assim a gente possa atingir o seu coração. Entenda que a Bíblia, nesse texto, ela vai trazer um ponto novo. A Bíblia, nesse texto, ela vai falar de algo sobre a correnteza. Eu quero já dar um tema para essa mensagem, e o tema da mensagem de hoje é 4 segredos para vencer a correnteza da vida. Então eu vou pregar hoje, e junto com o Espírito Santo nós vamos aprender juntos sobre 4 segredos para se vencer a correnteza da vida. Primeiramente, a gente precisa entender que correnteza é um forte fluxo de água
que pode arrastar coisas e pessoas. Segundo o dicionário, a palavra correnteza, ela quer dizer um forte fluxo de água que pode arrastar pessoas e coisas. Arrastar, segundo o dicionário, quer dizer puxar com força, conduzir sem destino. Então, correnteza quer dizer um forte fluxo de água que pode arrastar, puxar com força, conduzir sem destino objetos e coisas. Talvez você está numa etapa da sua vida em que a correnteza do destino está te puxando com força, sem destino, sem rumo, à deriva, levando coisas e levando pessoas. E você, por mais forte que seja, não está conseguindo segurar o tranco que a vida está te dando. Repare que a Bíblia, ela vai usar alguns termos para definir alguns estágios. Eu vou repetir. A Bíblia, ela usa alguns termos para definir alguns estágios. Qual é o termo? O vento. É normal que a gente chegue em alguém que é da igreja, que a gente chegue em alguém que é crente e pergunta para ele assim: escuta, como você está? E ele prontamente vai dizer: pastor, pastora, meu irmão, minha irmã, eu estou atravessando um período de vento sobre a minha vida. O vento na vida do crente é uma etapa na sua vida em que a sua visão fica distorcida. O vento, ele serve para distorcer. Se você está numa via, se você está numa rua e um forte vento ao contrário vem contra o seu rosto, o vento traz consigo uma poeira e isso faz com que você feche os seus olhos e não consiga enxergar direito. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam num barco atravessando de uma margem para outra e no meio do caminho um forte vento ao contrário se levanta. Quando eles então são enfrentados ou confrontados por esse vento, eles passam perigo, eles não conseguem mais avançar. Jesus, vendo o que estava acontecendo, prontamente vem caminhando por sobre as águas. Os discípulos, com o vento ao contrário, olham para Jesus, mas não reconhecem Jesus, a ponto de o confundirem com um fantasma. Logo então a gente entende que o vento na vida do crente faz com que ele não enxergue Jesus vindo em seu socorro. Aqui eu já quero fazer a primeira aplicação sobre a tua vida. Talvez o período pelo qual você está atravessando seja um período de vento, onde a sua visão está turva. Sua visão ficando turva, você não enxerga. A dificuldade do ser humano ao enfrentar um problema é porque nós temos por tendência olhar somente para o problema. Mas se a gente começar a desembrulhar o problema pelo qual nós estamos enfrentando, nós encontraremos dentro dele um propósito de Deus. Repare uma coisa: o vento atrapalha a visão a ponto de eu não reconhecer o mestre, mas isso não impede de que o mestre chegue até o meu barco. Louvado seja Deus. Segundo termo em que é muito comum os crentes falarem, a igreja dizer, é sobre o deserto. É muito natural que quando um cristão, um crente, um evangélico encontre outro, faça logo uma pergunta: meu irmão, como você está? E ele vai dizer assim: eu estou atravessando um período de deserto. O deserto na vida do crente é quando ele se encontra num momento de extrema dificuldade. O deserto revela fraquezas na vida do ser humano. O deserto, ele limita a nossa capacidade de sobrevivência. Elias, quando foi colocado no deserto, disse assim a Deus: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, por isso que eu quero morrer. O deserto, então, é um deserto onde a sua vida, é uma etapa onde a sua vida se encontra sofrendo pelo forte sol do dia
e chorando com a forte friagem da noite. Talvez o dia para você esteja sendo quente demais, aonde você já acorda cansado e indisposto, e a noite tem sido de sobremaneira muito gelada, aonde você não consegue descansar porque você se sente fragilizado com o que está acontecendo, e a única coisa que passa pela sua cabeça é que o final chegue logo. Deus hoje está se apresentando diante de ti através dessa palavra para dizer algo. Jesus enfrentou o deserto e a Bíblia diz que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, o deserto da vida revela a fraqueza em Jesus, e a fraqueza de Jesus teve fome. Escuta, que o deserto expõe a fraqueza. Jesus teve fome. O diabo se apresenta dizendo assim: se você realmente é filho de Deus, transforme essas pedras. O diabo não fala transforme aquelas é distante, essas é porque está perto. No deserto, quando a sua fraqueza for exposta, o diabo vai te tentar com aquilo que está perto, mas se você rejeitar a proposta do diabo no deserto, ele se aparta de você e imediatamente o socorro dos anjos chegará para te auxiliar. Se você está no deserto enfrentando uma extrema necessidade, resista ao mal, supere a tua fraqueza e o céu vai te suprir. Louvado seja Deus. Terceira etapa na vida de um crente é o vale. O vale é um lugar onde só nos resta duas opções. Quando nós estamos na etapa da nossa vida em que atravessamos o vale só permita duas opções na vida do crente. E a opção é a primeira: eu sou osso. A segunda: eu sou profeta. No vale você só tem duas opções: ou você é osso ou você é profeta. Talvez no início dessa live você se sentia como ossos. Você não respirava porque você é osso. Você não sorri porque osso não tem face. Você é osso porque você está ressecado. Mas a palavra profética hoje te alcança e a vida ressurgirá sobre o teu caminho. Outra etapa na vida do crente é a tempestade. É natural que um crente olhe para o outro e diga assim: escuta, a tempestade me atingiu. Tempestade é aquilo aonde faz o crente perecer no meio do caminho. Mas saiba de uma coisa, que a tempestade na sua vida hoje ela é aquietada pelo poder da palavra do Senhor. Deus hoje sai da proa do teu barco para repreender a tempestade e para mandar o mar da vida se acalmar, com uma promessa: que você chegue do outro lado e cante o hino da vitória. Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos aqui 4 etapas naturais, frequentes na vida de um crente. O crente sempre está passando por um vento, sempre está passando por um deserto, sempre passa por um vale, sempre passa por um momento de tempestade. Mas nesse texto de Josué, a Bíblia vai trazer uma correnteza. Entenda que a correnteza só aparece no caminho de alguém que já está caminhando. Eu vou dizer de novo: a correnteza só aparece na vida de quem já está caminhando. A correnteza não te alcança, é você que vai em direção à correnteza. Você sabe disso por quê? Porque nenhuma correnteza é capaz de me alcançar. Eu sou colocado em uma correnteza. Só chega numa correnteza quem tem expectativa. Só chega na correnteza quem está indo para algum lugar. O texto aqui vai dizer que Josué conduzia a nação de Israel do Egito, do deserto, para a terra prometida. Já era a segunda geração, porque os pais haviam pecado e Deus não permitiu que eles pisassem na terra que manava leite e mel. Deus então esperou a
morte de toda a primeira geração, para poder fazer com que a segunda pisasse na terra prometida. De repente, então, eles são motivados por essa esperança, por essa expectativa de sair do deserto, atravessar o Jordão e chegar na terra prometida. Desde então, Deus aparece a Josué, diz o texto, e diz assim para ele: Josué, fale para o povo que vocês estão a um dia para que a promessa possa se cumprir. Josué anuncia a todo o povo isso, mas Josué então ele entrega as recomendações de Deus. De maneira nenhuma Deus cumprirá uma promessa na sua vida sem que antes te submeta a algumas orientações. Deus vai te preparar para poder receber e efetuar a promessa e ela se cumprir na sua trajetória. Então aqui nós já vamos entrar no primeiro segredo, o versículo 2, 3 e 4 do capítulo 3 de Josué. A Bíblia vai dizer então que ele recebe a orientação. A orientação que Josué recebe de Deus para passar para o povo é a seguinte: escute, amanhã Deus nos levará para a nossa promessa. O sonho vai se realizar, a etapa vai se cumprir, chegaremos no lugar aonde Deus quer que a gente chegue. Só que tem aqui um segredo. O segredo é: ninguém se mexe, ninguém sai do lugar, ninguém anda antes que a arca do concerto de Deus, o Senhor de toda a terra, passe adiante. Ou seja, nós só podemos sair do nosso lugar se Deus for na nossa frente. A determinação e o primeiro segredo para vencer as correntezas que a vida vai colocar na sua caminhada é: não se mexa antes que Deus tome a frente dessa situação. A ordem era: não saiam da onde estão, porque o caminho que nós iremos caminhar nós não conhecemos. Escute, Saul foi ungido a rei de Israel, mas no meio do caminho ele se perdeu em si mesmo, se perdeu na sua própria vaidade, perdeu a sua salvação. Por quê? Porque ele não sabia o caminho completo. Eu não sei o caminho completo, o pastor não sabe o caminho completo, você não sabe o caminho completo. Quem sabe o caminho? Aquele que disse em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O porquê que nós temos que sempre andar atrás da presença do Senhor? Porque Ele é o caminho, e se Ele é o caminho, caminhando nós vamos em direção à nossa terra prometida. Primeiro segredo para vencer a correnteza da vida é: eu só posso me movimentar depois que Deus passar à minha frente. No livro de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 15, a Bíblia diz que Davi, com o seu exército, sabendo que venceria a batalha, fez uma oração dizendo: Deus, eu não me movo daqui enquanto o Senhor não marchar na minha frente. E imediatamente ele escutou os passos do Senhor dos exércitos caminhando por sobre as amoreiras. E depois que Deus passa à frente, ele diz para o seu exército: agora nós vamos, porque Deus vai nos dar a vitória. Primeira ordem então de Deus para a sua vida é: espere aonde está. Deixe a presença de Deus ir na frente e você será vencedor. Segunda lição para se vencer uma correnteza, ainda no capítulo 3, é necessário, irmãos, que depois, com o tempo, você leia o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Josué. Faz essa lição de casa para você conseguir absorver melhor aquilo que eu estou pregando. A segunda lição vem no versículo 5. O versículo 5 do capítulo 3 diz assim, ó: Josué disse ao povo: santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Entenda que tem um processo. Entenda que tem uma etapa. Se santifiquem hoje. Santificação quer dizer se separar para uso e para propósito de Deus. Santificação quer dizer me separar, se separar para uso e propósito de Deus. Quem pula os processos foge do propósito. Vou repetir de novo. Quem pula o processo foge do propósito.
O processo com Deus não é milagre. O processo com Deus é santificação para viver milagre. Existe uma etapa. Então Deus aqui está dizendo para a igreja dele hoje, que acompanha nessa live: quer viver milagre, Deus faz. Quer viver o impossível, Deus faz. Quer viver a cura, Deus faz. Quer a restauração na sua casa, Deus faz. Quer viver santificação, então viva agora, para poder viver a promessa do milagre amanhã. Se santifique hoje, enquanto ouve essa palavra, e viverá o milagre de amanhã. Pastor, enquanto o senhor prega, eu aqui já estou pensando em algo que eu preciso mudar. Um teólogo alemão, certa feita, escreveu assim: um dos atributos únicos de Deus é a onisciência, ou seja, Deus conhece os meus pensamentos. Logo então, se uma pessoa pensar em agradar a Deus, já o agradou. Oh, aleluia, irmãos. É muito simples. Se eu pensar em agradar a Deus, eu já o agradei. Então, enquanto eu estou pregando, falando sobre santificação, se você aí, crente, já pensou no que você precisa mudar, Deus já está te agradando. E amanhã você viverá o cumprimento dessa promessa. E o nome de Deus será glorificado sobre a tua existência. Louvado seja Deus. Terceira lição para se vencer uma correnteza. No capítulo 3, a partir do versículo 8, eles agora então seguem a orientação de Josué. Os sacerdotes passam com a arca. Atrás dos sacerdotes com a arca vem 12 representantes das 12 tribos de Israel. Todo o povo vem mais atrás. À época, o texto vai dizer, no versículo 15 do capítulo 3, o texto vai dizer que era a época da colheita. Época de colheita é época em que a terra tem que estar seca. Só que quando eles chegam no Jordão, a Bíblia diz que estava tendo enchente e uma forte correnteza descia pelas duas margens. E aí a Bíblia vai dizer assim: e era forte a correnteza por causa da enchente, e era no tempo da colheita. Tempo da colheita, como já foi dito, não é tempo de tempestade. Deus, ele prepara o tempo certo para você poder alcançar a sua promessa. Só que isso não impede que o inimigo se levante contra a sua vida. Quando aquele povo chega na beira do Jordão, o Jordão está inacessível. O que separa o povo da promessa? O Jordão. Qual que é a ideia? A gente vai atravessar o Jordão. Só que quando chega no Jordão, não dá para entrar. Não dá nem para ficar perto. Por quê? Porque está tendo correnteza, enchente, fora de época. Ei, talvez você está passando por um momento do quase. Quase deu certo. Quase aconteceu. Quase sorri. Quase realizei. Quase conquistei. Eu tô no quase e não aconteceu por quê? Porque veio uma tempestade fora de época. E essa tempestade está causando uma correnteza. E essa correnteza está arrastando com força coisas e pessoas da sua vida. E você está vendo coisas e pessoas indo embora porque a correnteza está levando com força. E você está dizendo assim: Senhor, eu vou morrer na praia. Oh, aleluia. Senhor, eu vim até aqui para parar. Só que aqui vem a terceira lição. A primeira lição: eu só saio daqui depois que a presença tomar na minha frente. A segunda lição: eu não posso fugir do processo de santificação para viver o propósito que é o meu milagre. O processo antecede o propósito. A terceira lição: para pisar, tem que ter coragem. Provérbios diz assim: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Se você for frouxo na ponta da correnteza, você não chega do outro lado. Deus está dizendo para a igreja dele hoje: para pisar, tem que ter coragem.
Louvado seja Deus. Pedro pisou. Alguns vão dizer assim: ah, mas ele afundou nas águas. Mas ele pisou. Ele pode contar essa história. Sabe o que vai acontecer? Quando os sacerdotes olharam aquela correnteza acontecendo, e a Bíblia diz que era uma caída. A Bíblia diz que as águas desciam, ou seja, o rio era inclinado, a correnteza vinha numa descida, ou seja, a força da água era multiplicada. Deus mandou pisar na água. Quando a presença foi na frente e eles pisaram, a Bíblia diz que as águas que vinham de cima parou e formaram uma parede de proteção. Ei, Deus está dizendo assim para você: aquilo que até agora te impedia porque te causa medo, Deus agora muda o quadro, e o que te causava medo vai servir de proteção para a tua trajetória. Deus está dizendo assim: aquilo que te impedia de chegar no seu destino, estou eu usando a mesma armadilha para confundir os teus adversários. Pisou, a água subiu. Quando a água subiu, não foi eles que passaram, foi toda a casa deles. Deus está dizendo assim para alguém: pisa nessa água, mas pisa com fé. Pisa nessa água, mas pisa com coragem. Para quê, pastor? Para sua família chegar do outro lado. Terceira lição: para pisar tem que ter coragem. Quarta lição: chegamos no texto aonde nós lemos. Ei, com Deus não adianta só pisar. Com Deus, depois você vai ter que carregar pedra. A Bíblia diz que quando todo mundo atravessou, a água ainda cortada, Deus ordena: pega os líderes e cada um carrega uma pedra para construir um memorial. Só que carregar pedra deixa marca. Carregar pedra no ombro faz machucado, abre ferida. E qual que é o propósito disso tudo, pastor? Ô pai, ô mãe, o propósito disso é o que você leu aqui. Essas feridas no seu ombro pelo peso da pedra que você carrega é para que os seus filhos cheguem em você e perguntem assim: pai, mãe, para que isso? Aí você diz assim: é para te contar e para te mostrar que Deus abriu o Jordão para que nós pudéssemos atravessar. Pessoas viverão o milagre porque você carregou a pedra. Escute aqui, não escute conselho de quem nunca carregou nada. Tem gente te contaminando, mas nunca carregou nada. Tem gente te desanimando, mas nunca carregou um graveto. Tem gente dizendo que você não vai conseguir, mas ela não tem coragem de mover um pedregulho. Ei, escute aqui, seja carregador de pedra. A água do Jordão parou, a tua casa atravessa, mas você fará um memorial para dizer e anunciar para todo mundo: eu cheguei até aqui porque Deus me deu coragem para fazer a água do Jordão cortar. Não tem correnteza, tempestade, vale, deserto que me pare, porque eu acredito naquele que me fez a promessa. Pai, mãe, carregue pedra, porque o peso da pedra que você carrega será o testemunho que ganhará os teus filhos para o reino de Deus. Que essa palavra te alcance, que essa palavra fale com você e que Deus te abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade, um beijo no coração, fique com Deus.